Olá, irmãos, tudo bem? Estamos então nessa série de vídeos sobre a reunião da igreja. Quando e como a igreja do nosso Senhor Jesus está reunida no caráter de igreja num determinado local e não apenas como irmãos para uma confraternização, pais que foram visitar os filhos, dois irmãos que decidiram abrir um negócio junto. Não, caráter de igreja, como a igreja está reunida, como saber? Bom, nós entendemos já que é através da doutrina dos apóstolos, né? Que eles partiam o pão e guardavam a doutrina apostólica. Assim era o início dos primeiros irmãos e se mantiveram assim 100, 200, 300, quase 400 anos, né? Depois começou a igreja a se contaminar, se prostituir, se filiar ao Estado, né? Não só ao Estado, como a culturas pagãs, e introduzir essas culturas dentro dos seus cultos, prostituindo a noiva do Senhor Jesus. Então hoje a representação da igreja em muitos aspectos está como uma adúltera. O mundo pagão olha lá fora, ó, isso aí é a igreja de Jesus, ó o que está fazendo, ó. Infelizmente, né? Bom, então nós vamos aprender qual era a doutrina apostólica para a igreja reunida no caráter de igreja, né? Bom, em Atos nós vamos ter a transição. O Senhor Jesus vem e ele é anunciado nos evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, e ele é apresentado como o Messias, o Salvador dos judeus. Os judeus, então, é a única religião que Deus criou, né? Religião com seus rituais naturais, né? Incenso, altar, sacrifício de animais, etc. Atraente e convincente para os nossos sentidos, tocar, olhar, ouvir, né? Mas o povo judeu rejeitou o Senhor Jesus. Então, ao rejeitar o Senhor Jesus, Deus sabia que isso ia acontecer. Nós entramos numa nova era ou dispensação ou relação de Deus com o povo, que é a sua igreja, né? Então vamos ver aqui alguns textos para abrir um pouco a nossa mente referente a esse aspecto. Os apóstolos tinham haviam saído em viagem missionária, né? Estavam pregando o evangelho da graça, o fundamento da fé cristã. Eles puseram o fundamento e ninguém pode construir sua vida sobre outro fundamento. Eles colocaram a real pessoa do Senhor Jesus, né? Que eles viram, andaram com o Senhor Jesus, e colocaram também a doutrina. Por quê? Porque o Senhor Jesus não havia ensinado eles a doutrina para a igreja. Primeiro, o Senhor Jesus deveria gerar a igreja. E a igreja ela foi gerada em Atos capítulo 2, na descida do Espírito Santo, onde Deus passou a morar em todo o crente. Ele mora dentro do crente, ele fala com o crente. Até então a igreja não existia. Mas nesse ponto de Atos capítulo 2, o Senhor Jesus já subiu aos céus. Logo, ele não está mais aqui fisicamente para ensinar a doutrina. Então ele vai usar os seus apóstolos para trazer a doutrina dele para a igreja. E ele vai confirmar que ele é com os apóstolos, fazendo com que os apóstolos operem sinais inacreditáveis, tão grande ou até maior do que os sinais que o próprio Senhor Jesus fez. Bom, então após esse evangelismo em outras nações, fora de Jerusalém, né? Os apóstolos voltaram. O que eles fizeram quando eles voltaram? Vamos ler aqui a Bíblia Sagrada em Atos capítulo 14, verso de número 27. E quando chegaram, reuniram a igreja e relataram quão grandes coisas Deus fizera por eles. Então, os apóstolos, eles davam satisfação à igreja, é um único corpo, né? E eles reuniram a igreja para contar como Deus usou o dom apostólico.
ainda não tem nem o próprio livro de Atos escrito. Aqui está oral e posteriormente ele vai ser escrito. E nós estamos tendo a transição de um Senhor Jesus que vem para os judeus, ser rei dos judeus, conforme as profecias, mas os judeus o rejeitam, então ele se torna cabeça da igreja. Ele funda a sua igreja, e ele fala lá em Mateus 16 ao 18 sobre as portas do inferno, que é a morte, não prevalecer contra a igreja. Só que como essa igreja vai viver aqui no mundo? Se os únicos mandamentos que Deus deu estão na lei de Moisés, estão na Torá, no Pentateuco, estão no Velho Testamento. Então os judeus, principalmente os judeus, não sabiam como viver nessa nova era. Bom, como é algo novo, né? A mente deles ainda não recebeu a informação, nós já vamos começar a ter os primeiros problemas, né? Que eu vou ler aqui em Atos capítulo de número 15, verso de número 4, né? E chegaram a Jerusalém e foram recebidos pela igreja. Então os apóstolos foram recebidos pela igreja, eles estavam lá na outra cidade que nós lemos antes, agora estão em Jerusalém, onde tudo iniciou em Israel, né? O povo judeu. Os primeiros crentes, membros da igreja do Senhor Jesus, foram judeus. E foram recebidos pela igreja, pelos apóstolos e anciãos. Eles anunciaram quão grandes coisas Deus tinha feito por meio deles. Alguns, porém, da seita dos fariseus, que haviam crido agora no Messias, agora eles não pertenciam mais à seita dos fariseus. Eu falei os saduceus, vamos ver aqui. Fariseus. Agora eles pertenciam à igreja do Senhor Jesus. Tá, mas eles creem na pregação de Pedro lá em Atos capítulo 2, e 3.000 almas são salvas ali. O Senhor Jesus acrescenta, Deus acrescenta os salvos. Mas como é que eles vão viver? Se eles eram fariseus, seguidores ferrenhos da lei, e agora? Mas tá, nós pertencemos à igreja do Senhor Jesus, mas tá, o Senhor é um Deus de ordem, ele sabe, os judeus conhecem a Deus como ninguém. Eles tiveram um relacionamento pessoal com Deus, viram a glória de Deus, e eles sabem que Deus é ordeiro. Deus é ordeiro. Então eles pensam, mas não faz sentido, Deus é ordeiro, é um Deus de ordem. Então ele nos salva e a gente vive assim, a banho-maria, cada um faz o que quer. Não, nós temos que fazer alguma coisa. Então já o homem quer novamente ser o cabeça da casa de Deus, né? Quer decidir como as coisas vão funcionar. Então vamos ler aqui. E alguns, porém, da seita dos fariseus que agora haviam crido, se levantaram dizendo que era certo circuncidá-los e mandar-lhes que guardassem a lei de Moisés. Congregaram-se, pois, os apóstolos e anciãos para considerar esse assunto. Veja, os fariseus, Paulo ele era fariseu antes do Senhor Jesus aparecer para ele na estrada de Damasco, lembra? Vocês lembram, irmãos? Fizeram o dever de casa. Então Paulo era fariseu, mas ele se tornou mensageiro da graça para os gentios. Então ele se converteu da religião que não funcionava mais, que já havia se divorciado de Deus, vamos dizer assim, para o cristianismo, a noiva de Cristo, né? E os fariseus, eles, como é que nós vamos ficar aqui agora, viver de qualquer jeito? Não, vamos guardar a lei de Moisés. E os apóstolos, que eram os guardiões da doutrina, que o Espírito Santo nem tinha ainda revelado para eles escrever a doutrina, eles entenderam, pera aí, tá meio estranho isso daí, vamos marcar uma reunião. Então fala aqui o texto. Então reuniram-se, ou congregaram-se, pois, os apóstolos e os anciãos para considerar este assunto. Então eles não descartaram assim imediatamente a possibilidade dos fariseus estarem errados. Por quê? Porque foi o que eles aprenderam a vida toda, né? Então agora eles vão dessecar esse assunto, né? Vamos dar uma lida aqui. Bom, então eles vão começar a discutir essa questão e
E o Espírito Santo vai orientar eles, vai falar para eles. Pode ser até que ele falou audivelmente, porque o apóstolo Paulo foi arrebatado ao terceiro céu. O apóstolo João teve uma visão na ilha de Pátimo, preso. Então os apóstolos, eles eram a autoridade do Senhor Jesus para trazer o fundamento e a doutrina. Lembra que lá em Atos 2, a igreja guardava a doutrina dos apóstolos, mas ainda essa doutrina era muito fraca, né? Mamão com açúcar, assim, papinha, como quando uma criança nasce, a gente dá uma doutrina fraca para ela, a gente dá papinha, a gente dá o leite, a gente não dá a carne, né, para a criança ser nascida. Então aqui a doutrina dos apóstolos é um embrião ainda. Então os fariseus, eles querem circuncidar nós, a igreja, eu e você, porque eles não querem viver assim sem nenhuma ordem, e os apóstolos começaram a considerar isso e o Espírito Santo falou para eles o que era para eles fazer. Vamos ver aqui no verso 28, se não me engano. Na verdade, pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não vos impor mais nenhum encargo, senão esses, que vos abstenhais da carne sacrificada a ídolos, de sangue, da carne sufocada e da prostituição. Fazendo essas coisas vão bem. Então veja bem, então eles foram orar sobre essa questão e reuniram a igreja ali para tomar uma decisão. Então, em comunhão com o Senhor Jesus, o Espírito Santo vem e fala para eles, ó, não existe mais essa aliança judaica e Deus. Ela foi quebrada, não existe mais. Então agora é uma nova aliança. E nessa aliança, inicialmente, o povo se guarde da prostituição, de comida sacrificada a ídolos, a demônios e de carne com sangue. De momento é isso. Eu vou dar mais doutrina, mas de momento é isso. Nada de judaísmo, nada de aplicar a lei de Moisés. Eu vou dar mais doutrina para vocês. Então, aqui nós temos um ponto de partida. A igreja nasce ali em Atos dos Apóstolos, mas eles estão gatinhando, são bebês, né? E nós vamos aprender então toda a doutrina dos apóstolos para a igreja. Então nós vimos aqui que a circuncisão e outras leis de Moisés e práticas como a prática do dízimo não compete à igreja reunida ao nome do Senhor. Não compete. Não há prática do dízimo na igreja nos primeiros séculos, porque pertence à lei, assim como a circuncisão, como a guarda do sábado, etc. Então, nos próximos vídeos falaremos mais sobre a doutrina apostólica para a reunião da igreja. Como a igreja deve estar reunida, ajuntada, de maneira ao Senhor Jesus estar confirmando essa reunião, aprovando essa reunião, assim como o Espírito Santo aqui aprova o que eles deveriam dizer para os demais irmãos. E eles não precisariam se circuncidar. Então, irmãos, fica aí mais um vídeo e nós vamos estar falando mais sobre a doutrina dos apóstolos ou doutrina apostólica para a igreja que quer andar com o Senhor Jesus. Até o próximo vídeo, então.